Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes. Estarei resolvendo as questões de 21 a 40 do e-book sobre proposições compostas e seus conectivos. Então, vem comigo para a resolução. A primeira questão é uma questão sobre negação, tá? A negação de uma proposição simples. A negação da proposição Manuela é uma moça esforçada é, nesse caso que você tem uma proposição simples, basta você adicionar o não ao lado do verbo. Então aqui eu vou ter Manuela não é uma moça esforçada e vou encontrar a minha alternativa correta na letra E. Isso na nossa questão número 21. Vamos para a questão número 22. Na questão 22, o que nós temos é o seguinte: cada proposição composta ela tem um diagrama que representa a proposição. Então, você tem que saber o nome da proposição composta, a forma simbólica da representação. Por exemplo, aqui ele está me dando um ou. E o que é o ou? É a minha disjunção. Então, a disjunção ela vai ter um diagrama, tá? Formado por essas duas proposições. Então, cada proposição composta tem seu diagrama. O diagrama da disjunção, no caso, vai ser aí a união. Então, quando você tem uma proposição do tipo P ou Q, que nós chamamos de disjunção, essa é a representação simbólica. Então, a questão está te dando a representação simbólica. Você tem que saber que é o ou, esse símbolo aqui, o Vzinho, representa o ou, e que esse ou ele tem um diagrama. E o que seria o diagrama da proposição? O diagrama da proposição são as áreas onde a tua proposição é verdadeira. Então, quando você tem uma proposição do tipo ou, você tem três possibilidades de verdade. Você pode ter a verdade quando as duas são verdadeiras, se tanto P ou Q for verdadeira, então você tem dentro da intersecção uma área verdadeira, então é uma possibilidade. Você tem se P for verdadeiro, então a proposição composta em si será verdadeira, e se Q for verdadeiro, também será verdadeira. Então, esse diagrama aqui é o diagrama da união, a união entre duas proposições. Tudo que tiver dentro dessa união, dentro dessas proposições, vai dar certo, vai ser verdade. Só vai ser falso se tiver fora, que é essa bolinha vermelhinha aqui, que é quando P e Q são falsos. Então, essa questão, por mais que ela seja de proposições compostas, ela está muito mais para o lado de tabela verdade. Então, quando você tem proposições compostas, no caso aqui, se você tiver duas proposições, P e Q, o diagrama que será verdadeiro vai ser todas as áreas que você tiver aí da união. Então, o diagrama correto aqui nessa questão vai ser a letra D. A questão 23 também é similar, só que aqui eu não tenho uma disjunção. Eu tenho uma disjunção exclusiva. E qual que é a diferença da inclusiva, que é apenas a disjunção, para a exclusiva? No diagrama, você vai ter uma área que é excludente. Ele fala que a exclusiva ali é justamente essa área aqui no diagrama. Deixa eu levar aqui. Então, você vai ter quem tiver fora, não pertencer nem a P nem a Q, vai gerar uma proposição do tipo, proposição aí do tipo disjunção exclusiva falsa. Se você tiver também as duas verdadeiras, que seria essa área aqui da intersecção, também gera uma proposição falsa. Significa assim, que quando você tem um ou vai ser um ou vai ser outro, ou vai ser P ou vai ser Q. Se for os dois ou se não for nenhum, vai ser falso. E isso, a representação do diagrama vai gerar esse diagrama aqui para nós, ó, o da letra B. Na letra B eu vou ter apenas essas duas áreas aqui, essa área, quem está em P ou quem está em Q, como possibilidades da tabela verdade dessa proposição ser verdadeira. Então, essa parte de diagramas, ela entra na parte de conectivos, porque para cada conectivo você tem um diagrama, mas a prova, né, a verificação desse diagrama, ela acontece quando a gente estuda a parte de tabela verdade. Então, nesse caso aqui, será a letra B. Mas é importante você conhecer o diagrama de cada proposição composta. Então, na questão número 24, nós temos o seguinte: a alternativa que faz uso do conector lógico I. Quem é o I? É a nossa conjunção e é representado pelo chapeuzinho. Tá? Questão 24. Questão 25. A proposição composta P ou Q pode ser lida como? Só trocando esse Vzinho pelo ou. Então, nós vamos ter aqui a alternativa correta da questão 25, letra C. Questão 26. Assinale a alternativa que indica o sinal da operação conjunção. Então, a conjunção vai ser o nosso chapeuzinho
Alternativa correta, letra A. Questão 27. Considere as proposições a seguir. Luna é costureira, vai ser representado por R. Note que as proposições elas podem ser representadas por qualquer letra, tanto minúscula quanto maiúscula. E Tereza, representada aqui por S. Tereza é carioca. A proposição Luna não é costureira, note que ele te deu que ela era costureira, então aqui ele está te dando não R. O conectivo aqui é o I, chapeuzinho. Tereza é carioca, é o nosso S. Então vamos ter não R e S, que vai estar representado aqui certinho na letra B. Cuidado para não confundir o I com o OU, tá? O I é o circunflexo, o OU é o Vzinho. Então, questão número 28. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição composta é... Então, proposição composta são proposições que têm conectivos. Para ter o conectivo, ou vai ter o I, ou, se então, e o se, e somente se. Tem que ter um desses aqui. Então, nós vamos procurar, nós vamos encontrar aqui, ó, na letra E, temos um I. Nas demais, nós não temos. Ó, Antônia cantou, Maria é alta, Joaquim está em Vila Langaro, acho que é assim, Langaro. Maria gosta de música eletrônica. Todas são simples, apenas a letra E é uma proposição composta. Questão 29. A proposição abaixo é chamada de conjuntiva. Quando é que ela vai ser conjuntiva? Quando tiver uma conjunção. Quem é a conjunção? É o I. Se a primeira parte da proposição for representada por P, então está chamando isso aqui, Lucas é pontual, mandou chamar de P. Então você chama de P. A segunda parte da proposição for chamada de Q, então chamou aqui, ó, I organizado, chamou de Q. Então, traduzindo para a linguagem lógica, a proposição acima está representada no item P e Q. Alternativa correta, letra D. Questão número 30. Questão número 30 diz aí o seguinte. Se Antônio Bragança é rei, então as joias da coroa são falsas. Tomando a primeira proposição por P, então vamos chamar Antônio Bragança é rei, de proposição P. Como aqui nós temos um se, então, o símbolo é uma seta. Então, Q. Agora vamos notar aqui, assinale a alternativa que indica a forma que podemos escrever logicamente a proposição composta acima. A alternativa correta da questão 30, letra A. Questão número 31. Professor Aristóteles, sempre enigmático, disse-me que todos os estudantes da primeira série ficarão em recuperação em lógica ou matemática. Conclui-se que, olha só o que nós vamos ter aqui de conclusão. Todos, note que aqui ele coloca aqui, ó, todos os estudantes da primeira série ficarão em recuperação em lógica ou matemática. Temos aqui o uso de uma proposição categórica. Proposições categóricas são aquelas que têm todo, algum e nenhum. E temos aqui um ou, que é a minha disjunção. Eu tenho uma disjunção. Então, nesse caso, o que nós temos como resposta? Que todos os estudantes ficarão em recuperação em pelo menos uma das duas. Porque se ele diz que vai ficar em recuperação ou em lógica ou em matemática, todos, né, ficarão. Então significa que todos os estudantes da primeira série ficarão em recuperação em pelo menos uma das disciplinas. Uma das duas. Para poder ele afirmar isso aí, ele vai ter eles ficando em recuperação pelo menos em uma das duas. Então a alternativa correta da questão 31 deve ser a letra A. Questão número 32. Sabendo que P representa a proposição a rosa é bonita e Q representa a proposição a margarida é cheirosa, relacione a coluna 1 à coluna 2. Então ele está me dando aqui, ó, me deu as proposições e quer que eu faça aqui. Quem que tem o ou? Aí eu vou colocar aqui do lado, que aqui eu tenho o ou, aqui eu tenho o i, aqui eu tenho o se. Então, vou procurar nas colunas. E aqui eu tenho um P ou não, né? Aqui eu vou ter um ou. E esse símbolozinho aqui, essa cantoneira, ela representa o não. O não pode ser representado pela cantoneira ou pelo tio. Então nós vamos fazer a relação das colunas. Primeiro eu vou procurar aqui o nosso cientão. Vamos pegar aqui o cientão, que é o bem facinho de encontrar. Então aqui vai ser o 3. Aí eu vou colocar aqui 3. Aqui o símbolozinho tinha que estar aqui, tá? Aqui eu tenho o ou, ó. A rosa é bonita ou a margarida é cheirosa. Temos o ou. Aqui eu tenho 1.
Então, vou ter aqui 1, vou colocar aqui, fica melhor. Aqui eu tenho o I vai ser o 2. 1, 2. Quem que é o próximo? Representa o símbolo lógico de condicional. Quem que representa o símbolo lógico de condicional? Representa não. Apresenta o condicional. É o 3. Então, já tenho de cara 1, 2, 3. Depois, se a rosa é bonita, então a margarida é cheirosa. Nós também temos uma condicional aí. Temos o sim, então é o 3. Então, já sei que o 3 vai aparecer duas vezes aí. Depois eu vou ter aqui, a rosa é bonita ou a margarida não é cheirosa. Então ele está me dando aqui o 4. Então temos o ponto 4. E no último aqui apresenta o símbolo lógico de conjunção. Qual que apresenta uma conjunção? O 2. Aí nós vamos procurar 1, 2, 3, 3, 4, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 2. Alternativa correta da questão, letra A. Questão número 33. Leia a frase a seguir. Luísa gosta de ir à praia, mas o mais representa o I, que é a nossa conjunção. Tá? Podemos trocar, né? Assinar a alternativa correta, que apresenta o conectivo lógico para substituir a palavra mais. Sempre que aparecer o mais, você substitui pelo I. E sempre que aparecer o quando, você substitui pelo ou. Então, nesse caso aqui, vai ser a letra B, a questão 33. Questão 34. A respeito dos conectivos lógicos, assinale a alternativa incorreta. Incorreta é o que é errado, tá, pessoal? Então, vamos procurar o erro. Ache o erro na questão para marcar. Aqui eu tenho A, começando com o D aqui, ó. É A ou B. Pode ser lido como A ou B, tá certo. O símbolo do chapeuzinho corresponde a I, tá certo. O símbolo da setinha não representa um conectivo lógico, está errado. Essa setinha aqui representa para nós quem? O sim, então. Então, nós vamos ter o sim, então, na letra B. E a letra A diz, a proposição busca o paz interior e felicidade possui um conectivo lógico. Está certo. Então, é errada, letra B. Questão número 35. Conectivos lógicos são símbolos ou palavras usadas para conectar duas ou mais sentenças de uma maneira gramaticalmente válida. Com base nessa informação, leia a frase a seguir. Kaique gosta de estudar, mas, olha o mais aparecendo aqui, mas não gosta de fazer as tarefas. O mais é o nosso I. Assinale a alternativa que apresenta o conectivo lógico que substitua a palavra mais sem mudar o sentido da frase. Então, letra B. Questão número 36. Considere a seguinte proposição condicional. Então, ele já está me dando aqui um condicional. Eu tenho aqui um sim, então. E ele está dizendo o seguinte. Por definição, a recíproca de uma condicional é só trocar a ordem sem mudar nada. Cuidado, recíproca não é equivalência e recíproca não é negação. A recíproca é apenas a inversão da ordem das proposições aqui. Então, a gente vai colocar se seus dentes ficaram mais claros, então você usa a pasta dental XYZ. Então, se seus dentes ficaram mais claros, então você usou, né? No caso aí tem que fazer só a adequação do tempo verbal para ficar certinho. Alternativa correta da questão 36, letra D. Lembre-se, recíproca não é equivalência nem negação, senão você vai confundir na hora de fazer a tua questão na prova. Questão 37. Em raciocínio lógico, dadas duas proposições P e Q, forma-se uma proposição composta de P com Q, acrescentando o conectivo I entre as duas, representada por P e Q, denominada conjunção das proposições P e Q. Considere as proposições P e Q. Então, a banca aqui tentou fazer uma confusão, tá? Colocando, mas ele está dando uma conjunção e acabou-se. Nesse caso, utilizando uma simbologia matemática, então a gente vai ter que transformar esse texto em símbolos matemáticos. Fazer a conjunção. A conjunção é quem tem o I. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o I na questão. Aqui é o se, somente se está fora. Aqui é o ou. Aqui é o ou, só teria o I aqui. Então, aqui ele está dizendo que 3 é maior que 1. 3 é maior que 1. Está aqui o símbolo matemático. E 2 é diferente de 3. 2 diferente de 3. Alternativa correta, a letra D. Questão número 38. Aqui ele está me dando aqui o seguinte, ó, proposições P, Q, R e S, onde P, Q e R são proposições simples
e essa é uma proposição composta que ele está juntando aqui P, Q e R de uma forma. Considerando essas proposições acima e sabendo que o tiozinho P é a negação de P, julgue o item. A proposição S é uma proposição composta? Sim, a proposição S é uma proposição composta, tá certo? Porque você tem aqui, ó, tem o condicional, tem a disjunção, então é uma proposição composta. Questão 39. Acerca da compreensão das estruturas lógicas, julgue o item. Suponha-se que dois times de voleibol disputem uma partida em que não haja a possibilidade de empate. Ou vence um, ou vence o outro. Olha só quem apareceu aqui. O nosso ou. Nesse caso, é correto afirmar que o conectivo lógico associado à regra desse jogo, vencer um time ou vencer o outro, né? Vencer um time ou é uma disjunção inclusiva. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque ele pode te confundir. Nesse caso, você não tem uma disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é apenas o ou. Como você tem aqui o ou, a tua disjunção, ela é do tipo disjunção exclusiva. Porque ou um vence ou o outro vence, não admite o empate. Então, esse item é um item que está errado. Questão 40 da nossa resolução das questões de 21 a 40, nós temos o seguinte. Considere as proposições. Está fazendo calor, está chovendo. A indicação em linguagem natural da proposição. Então, linguagem natural é escrever mesmo, é o texto. Então, fazendo o texto aqui, você vai ter a proposição P. Está fazendo calor, só que o conectivo aqui é um se então. É um condicional. Então, vai ter se, vamos ter aqui se está chovendo, né? Se está fazendo calor, aliás, se está fazendo calor, que é a nossa proposição P. Então, olha aqui a gente vai ter que negar. Então, não está chovendo, olha a negação. Então, no item B, você tem aí a proposição P, que é o está fazendo calor. Então, se está fazendo calor, então não está chovendo. Então, não que. Letra B é a alternativa correta da questão 40.